Sogra me baniu do restaurante, mas ela não sabia que eu era a dona. E agora todo mundo riu da cara dela. Se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo para ver mais histórias como essa. Quando minha sogra me olhou nos olhos e disse: "Você está banida deste restaurante", eu comecei a rir tanto que quase não consegui falar, porque o restaurante era meu. Meu nome é Carolina, tenho 32 anos, e essa história aconteceu há 3 meses. Eu sempre tive o sonho de abrir meu próprio restaurante, e depois de anos juntando dinheiro, consegui comprar um ponto comercial incrível no centro da cidade. O Temperos da Carol estava funcionando há 2 anos, e já era considerado um dos melhores da região. Meu marido Diego sempre me apoiou, ou pelo menos era isso que eu pensava. A mãe dele, Dona Marlene, nunca me engoliu desde o primeiro dia que nos conhecemos. Ela achava que eu não era boa o suficiente para o filho precioso dela, mas Diego sempre ficava do meu lado. Então, eu tentava manter a paz. Dona Marlene tinha 58 anos e se achava a dona da verdade. Era daquelas sogras que criticam tudo. Minha comida, minha roupa, minha forma de cuidar da casa. Mas eu sempre engolia em silêncio porque não queria criar problemas no meu casamento. Diego dizia que ela era assim mesmo, que eu devia relevar. O problema começou quando Diego perdeu o emprego há 6 meses. Ele trabalhava como gerente em uma empresa de construção, mas a firma fechou de uma hora para outra. Eu disse que não tinha problema, que o restaurante estava indo bem e conseguia sustentar a casa sozinha enquanto ele procurava algo novo. Mas aí começaram as visitas constantes da Dona Marlene. Ela aparecia no restaurante quase todo dia, sempre com alguma crítica. "Essa comida está muito salgada. Você deveria contratar mais funcionários. Este lugar não está limpo o suficiente." Meus funcionários já estavam ficando constrangidos com as cenas que ela fazia. O pior era quando ela falava na frente dos clientes. Uma vez ela gritou bem alto: "Meu filho merecia coisa melhor que uma mulher que não sabe nem temperar um feijão direito." Eu fiquei mortificada, mas tentei manter a compostura. Diego sempre chegava em casa cansado das entrevistas de emprego, e quando eu reclamava da mãe dele, ele dizia: "Ah, Carol, você sabe como ela é? Ela está preocupada comigo. Só isso. Não leva a sério." Mas eu sabia que não era só preocupação, era puro despeito mesmo. A gota d'água foi quando descobri que Diego estava contando para a mãe dele sobre nossas finanças. Detalhes íntimos sobre quanto o restaurante faturava, quanto eu pagava de aluguel, tudo. Eu só descobri quando Dona Marlene soltou na minha cara: "Você acha que está sustentando meu filho, mas ele que te contou quanto você realmente ganha." Foi aí que percebi que alguma coisa muito errada estava acontecendo. Comecei a investigar por conta própria. Primeiro, resolvi verificar o que Diego andava fazendo durante o dia. Ele saía de casa todo dia às 8 da manhã dizendo que ia procurar emprego ou fazer entrevistas. Mas quando eu ligava para ele durante a tarde, o telefone sempre estava no silencioso. Um dia resolvi passar na casa da minha sogra no horário do almoço para levar um marmitex para ela. Era uma desculpa para ver se Diego estava lá. E estava. Os dois estavam sentados na mesa da cozinha, com vários papéis espalhados. Quando me viram, Diego ficou nervoso e começou a juntar os papéis rapidamente. "Oi, amor, o que você está fazendo aqui?" ele perguntou com a voz estranha. "Trouxe comida para sua mãe", respondi, tentando ver o que eram aqueles papéis. Dona Marlene me olhou com aquela cara de poucos amigos e disse: "Não precisava se incomodar. A gente já almoçou." Mentira. A mesa estava posta para 2 pessoas e eles claramente não tinham comido ainda. Diego inventou uma desculpa esfarrapada sobre estar ajudando a mãe com os documentos da aposentadoria. Mas eu vi claramente que um dos papéis tinha o nome do meu restaurante escrito em cima. Meu sangue gelou. Naquela noite, quando Diego chegou em casa, tentei conversar. "Amor, vi que você estava na casa da sua mãe hoje. Que documentos eram aqueles?" Ele ficou na defensiva na hora. "Ah, Carol, eram só umas coisas dela mesmo. Por que você está sendo tão desconfiada?" "Desconfiada? Diego, eu vi o nome do meu restaurante nos papéis. Você deve ter visto errado", ele respondeu, mas não conseguia me olhar nos olhos. Foi aí que eu tive certeza de que eles estavam tramando alguma coisa contra mim. Resolvi contratar um contador para fazer uma auditoria completa das finanças do restaurante. Sempre fui meio desorganizada com papelada, então achei que seria bom ter tudo certinho. Quando os resultados chegaram, quase tive um infarto. Descobri que Diego havia falsificado minha assinatura em vários documentos. Ele tinha conseguido acesso ao meu cadastro no banco e estava movimentando dinheiro da conta do restaurante sem eu saber. Pequenas quantias que eu nem notava, mas que ao longo de meses somavam uma graninha considerável. Pior ainda, ele havia usado essas informações para tentar conseguir um empréstimo em nome do restaurante. O banco ainda não tinha aprovado porque faltavam alguns documentos, mas a tentativa estava lá, registrada. Quando confrontei Diego, ele finalmente admitiu tudo. Disse que a mãe tinha convencido ele de que eu estava explorando ele, que ele tinha direito à metade do que eu ganhava como marido. Dona Marlene havia colocado na cabeça dele que eu era uma interesseira, que só queria usar ele. Minha mãe abriu meus olhos. "Carol, você me fez me sentir um inútil, um fracassado. Eu tenho direito a uma parte desse
restaurante também. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Diego, o restaurante é meu. Eu que juntei cada centavo. Eu que trabalhei 12 horas por dia para construir isso. Mas somos casados. O que é seu é meu também. Ali eu vi que tinha casado com um homem que eu não conhecia realmente. Ou talvez ele sempre tenha sido assim, e eu que estava cega de paixão. Mas o que me deixou mais furiosa foi descobrir que Dona Marlene estava por trás de tudo. Ela havia plantado essa ideia na cabeça do filho, convencendo ele de que eu era a vilã da história. E foi aí que ela cometeu o maior erro da vida dela. 2 dias depois da nossa briga, Diego saiu de casa dizendo que ia esfriar a cabeça na casa da mãe. Eu estava no restaurante tentando me concentrar no trabalho quando recebi uma ligação da minha funcionária, a Jéssica. Carol, você precisa vir aqui urgente. Sua sogra está aqui causando um escândalo, ela disse nervosa. Quando cheguei no restaurante, a cena era constrangedora. Dona Marlene estava no meio do salão gritando com os clientes e meus funcionários. Havia umas 15 pessoas almoçando, todas olhando para ela como se fosse um show de horror. Vocês não sabem que tipo de pessoa é a dona deste lugar, ela berrava. Ela está explorando meu filho. Este restaurante deveria ser dele também. Meu coração estava disparado. Meus clientes fiéis, pessoas que vinham aqui há anos, estavam presenciando aquela humilhação. Eu me aproximei, tentando manter a calma. Dona Marlene, a senhora precisa se acalmar. Vamos conversar lá fora. Ela se virou para mim com os olhos cheios de ódio. Não vou a lugar nenhum. Este lugar é do meu filho também. Eu tenho direito de estar aqui. A senhora não tem direito nenhum aqui, respondi, sentindo minha paciência acabar. Foi aí que ela disse a frase que mudou tudo. Ah, é assim? Então você está banida deste restaurante. Não quero mais ver sua cara aqui. O salão inteiro ficou em silêncio. Meus funcionários me olharam sem entender nada. Os clientes estavam chocados. E eu comecei a rir. Rir tanto que lágrimas saíam dos meus olhos. Do que você está rindo, sua desgraçada? Dona Marlene gritou. Estou rindo porque a senhora acabou de me banir do meu próprio restaurante. Falei alto o suficiente para todos ouvirem. A senhora me baniu de um lugar que eu comprei, que eu construí, que está no meu nome. A cara de Dona Marlene mudou completamente. Ela ficou vermelha, depois pálida. Isso mesmo, pessoal. Continuei, me dirigindo aos clientes. A sogra aqui achou que podia me banir do meu próprio estabelecimento, do restaurante que eu abri com o suor do meu trabalho. Os clientes começaram a murmurar entre si. Alguns até riram da situação absurda. Dona Marlene tentou se recompor. Mas o Diego é seu marido. Ele tem direitos. Ele tem direitos como marido, mas não como dono do restaurante. O Temperos da Carol é uma empresa que eu abri antes de casar com ele. Está registrado em cartório só no meu nome. Foi aí que percebi que ela não sabia de nada. Diego havia mentido para ela também. Ele havia feito a mãe acreditar que tinha direitos sobre o restaurante, quando na verdade não tinha nenhum. Além disso, continuei, acabei de descobrir que meu querido marido estava tentando me roubar, falsificando minha assinatura, tentando fazer empréstimos fraudulentos. Então não, ele não tem direito nenhum aqui. Dona Marlene ficou sem palavras. Ela percebeu que havia se metido em uma enrascada, mas eu ainda não tinha terminado. Peguei meu celular e liguei para a polícia, na frente de todo mundo. Alô, eu gostaria de fazer um boletim de ocorrência. Uma pessoa invadiu meu estabelecimento comercial, está perturbando meus clientes e se recusando a sair. A cara de desespero de Dona Marlene não tinha preço. Carolina, não precisa disso. Eu já vou embora. Agora já é tarde demais, respondi. A senhora passou dos limites. Enquanto esperávamos a polícia chegar, liguei para meu advogado e pedi para ele começar os papéis do divórcio. Ali mesmo, na frente da Dona Marlene. Doutor Roberto? Sou a Carolina. Quero que o senhor prepare tudo para o divórcio. Sim, hoje mesmo. E inclua uma medida protetiva contra a minha sogra também. Dona Marlene tentou me implorar, mas era tarde demais. Ela havia mostrado sua verdadeira face na frente de todo mundo. E o que aconteceu depois foi ainda mais satisfatório. A polícia chegou em 15 minutos. 2 policiais entraram no restaurante e a situação ficou ainda mais constrangedora para Dona Marlene. Ela tentou se fazer de vítima, dizendo que eu estava sendo agressiva com ela, mas os meus funcionários e clientes contaram exatamente o que tinha acontecido. A senhora invadiu o estabelecimento da Dona Carolina e perturbou o ambiente de trabalho, disse o policial mais velho. Isso configura perturbação do sossego e invasão. Dona Marlene foi levada para prestar depoimento. Não foi presa, mas saiu de lá com uma advertência formal e a proibição de se aproximar do restaurante. Mas a história estava só começando. Quando cheguei em casa naquela noite, Diego estava me esperando na sala, furioso. Carol, você chamou a polícia para minha mãe? Você enlouqueceu? Sua mãe que enlouqueceu, Diego. Ela me humilhou na frente dos meus clientes no meu restaurante. Nosso restaurante, ele gritou. Seu? Diego, você não investiu um centavo naquele lugar. Você nem sabia que eu ia abrir um restaurante quando a gente se casou. Ele ficou sem palavras, porque sabia que era verdade. Nos casamos em 2021 e eu só abri o restaurante em 2022, com dinheiro que eu havia guardado sozinha. Além do mais, continuei, descobri que você tentou fazer um empréstimo fraudulento em nome da empresa. Isso é crime, Diego. A cara dele mudou completamente.
Percebeu que eu sabia de tudo. Carol, eu posso explicar. Não precisa explicar nada. Já liguei para meu advogado. Quero o divórcio. Ele tentou me convencer a não fazer isso. Disse que a mãe dele tinha colocado ideias erradas na cabeça dele, que ele não queria realmente me prejudicar. Mas era tarde demais. A confiança estava quebrada. No dia seguinte, uma coisa incrível aconteceu. A história se espalhou pela cidade inteira. Aparentemente, alguns dos meus clientes conheciam pessoas que conheciam Dona Marlene, e todo mundo ficou sabendo da cena ridícula que ela fez. Mas o mais interessante foi quando uma das minhas clientes, a Dona Rosa, veio falar comigo no restaurante. Carol, querida, eu preciso te contar uma coisa sobre sua sogra, ela disse baixinho. O que foi, Dona Rosa? Ela andou se gabando por aí que ia ensinar você a respeitar a família. Disse que ia fazer você entender quem manda na vida do Diego. Meu sangue ferveu. Ela disse isso? Disse sim. E não foi só isso. Ela andou espalhando que você era uma aproveitadora, que tinha casado com o Diego só por interesse. Eu estava ficando cada vez mais indignada, mas Dona Rosa ainda não tinha terminado. O pior de tudo é que ela andou tentando convencer outros comerciantes da região a boicotar seu restaurante. Disse que você não merecia o sucesso que tem. Pronto, agora a coisa tinha ficado pessoal mesmo. Naquela mesma tarde, resolvi fazer uma visitinha para a minha sogra, mas não fui sozinha. Levei meu advogado junto. Quando tocamos a campainha, Diego atendeu a porta. A cara dele quando viu o advogado não teve preço. Carol, o que vocês estão fazendo aqui? Vim conversar com sua mãe. Uma conversa bem oficial. Dona Marlene apareceu atrás do Diego, e quando viu o Dr. Roberto de terno, ficou pálida. Dona Marlene, disse meu advogado, vim notificá-la formalmente sobre algumas medidas que minha cliente está tomando. Entregamos para ela uma notificação extrajudicial por difamação e calúnia, exigindo que ela parasse de espalhar mentiras sobre mim e meu restaurante. Se ela continuasse, seria processada criminalmente. Mas não parou por aí. Descobri que ela recebia uma pensão do ex-marido, que tinha morrido há alguns anos. E adivinha onde ela gastava boa parte dessa pensão? Em apostas online. Diego não sabia de nada disso. A santa mãezinha dele estava viciada em jogo e tentando usar o dinheiro do meu restaurante para cobrir as dívidas. Quando contei isso para Diego, ele simplesmente desabou. Minha mãe tem vício em jogo? Diego perguntou com a voz embargada. Carol, isso não pode ser verdade. Mostrei para ele todas as evidências que meu advogado havia descoberto. Extratos bancários, histórico de apostas, tudo. Dona Marlene estava devendo mais de 15 mil reais para casas de apostas online. Foi por isso que ela te convenceu a tentar pegar dinheiro do restaurante. Expliquei. Ela precisava quitar as dívidas. Diego começou a chorar. Era a primeira vez que eu via meu marido chorar de verdade. Carol, eu não sabia de nada disso. Ela me disse que você estava me humilhando, que eu precisava mostrar quem era o homem da casa. Eu estava com raiva dele, mas vendo ele assim, com o mundo desabando, senti uma pontada de pena. Diego, sua mãe manipulou você, mas você escolheu acreditar nela ao invés de confiar em mim. Naquela mesma semana, Dona Marlene foi confrontada pelos próprios filhos. Sim, Diego tinha um irmão mais novo, o Matheus, que morava em outra cidade. Quando ele soube de tudo, veio correndo para cá. A família inteira se reuniu na casa dela para uma conversa séria. Dona Marlene finalmente admitiu o vício em jogos e pediu ajuda, mas também admitiu que tinha ciúmes de mim desde o começo. Eu achei que ela ia tirar meu filho de mim, ela disse chorando. Quando vi que o restaurante dela estava dando certo e o Diego estava desempregado, pensei que ela ia achar que ele não prestava. Era tudo insegurança e manipulação mesmo. Mas eu já tinha tomado minha decisão. O divórcio ia rolar. E ponto final. A reviravolta veio quando descobri que o ponto comercial ao lado do meu restaurante estava para alugar. O dono, seu Antônio, era cliente antigo meu e veio me oferecer primeiro. Carol, você sempre foi uma inquilina exemplar. Se quiser expandir o restaurante, o espaço é seu. Foi aí que tive uma ideia genial. Aluguei o ponto ao lado e transformei em uma extensão do restaurante. Agora, o Temperos da Carol tinha o dobro do tamanho, com um salão de eventos e tudo. O movimento triplicou em 2 meses. O divórcio saiu sem complicações. Diego não tinha direito a nada mesmo. Então foi tudo amigável. Ele conseguiu um emprego novo e se mudou para outro bairro. Dona Marlene começou o tratamento para o vício em jogos. E 3 meses depois, veio me procustar no restaurante. Estava acompanhada de Diego. Carolina, ela disse com a voz baixa. Eu vim pedir desculpas. Pelo que fiz, pelo que falei, por tudo. Eu olhei para ela e senti que era sincero. Dona Marlene, a senhora me machucou muito, mas espero que a senhora melhore. Ela chorou e tentou me abraçar, mas eu mantive distância. Perdoar é uma coisa, esquecer é outra. O final mais doce de toda essa história aconteceu semana passada. Lembra da notificação por difamação que mandamos para ela? Então, algumas pessoas que ela havia falado mal de mim vieram se desculpar e se tornaram clientes fiéis. O restaurante está bombando tanto que estou pensando em abrir uma segunda unidade. E o melhor de tudo, estou namorando o contador que fez a auditoria das minhas finanças. O Roberto é um homem íntegro, trabalhador e que admira minha independência. Hoje, quando passo na frente da antiga casa que dividia com Diego, sinto apenas gratidão. Gratidão por ter descoberto quem ele realmente era antes que fosse tarde demais. E toda vez que alguém pergunta sobre minha sogra, eu respondo rindo. Ah, aquela que tentou me banir do meu próprio restaurante? Ela me fez um favor. Depois daquele dia, todo mundo quis conhecer o lugar da mulher que riu na cara da sogra maluca.